Quantas promessas de Deus você já recebeu, mas ainda não viu se cumprir? E no meio da espera, a ansiedade começou a falar mais alto, a dúvida aparece e a vontade de dar um jeitinho surge no coração. Hoje, na terceira lição bíblica da classe dos adultos, nós vamos encarar um tema profundo e muito atual: a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Porque o maior perigo não é apenas esperar, é não saber esperar do jeito certo. E foi exatamente isso que aconteceu em uma das histórias mais marcantes da Bíblia, quando a pressa falou mais alto do que a fé. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode abrir os seus olhos e te impedir de tomar decisões que podem marcar sua vida para sempre. Já te convido a deixar o seu like aqui neste vídeo. E você que ainda não é inscrito, te convido para se inscrever também neste canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também está passando por um tempo de espera. Porque às vezes tudo que a gente precisa é aprender a confiar no tempo de Deus. Essa lição de número 3, ela não apenas vai falar acerca sobre Abrão e Sarai. Ela vai falar de uma forma muito direta para nós mesmos, sobre como reagimos quando Deus nos faz uma promessa, mas o tempo passa e nada acontece. E antes de entrarmos nos pontos dessa lição, é fundamental a gente voltar os nossos olhos para aquilo que sustenta todo esse ensinamento, como por exemplo, texto áureo, Gênesis capítulo 16, versículo 2, vai nos dizer: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Perceba que aqui Sarai reconhece Deus, mas não confia no tempo dele. E Abraão, que tinha recebido a promessa, decide ouvir a voz humana em vez da direção divina. E isso aqui vai nos revelar algo perigoso: saber o que Deus prometeu, mas não saber esperar. A verdade prática, ela vai nos dizer: a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Aqui está o coração da lição: impaciência e fé não caminham juntas. Ou você confia ou você se precipita. E toda vez que a impaciência assume o controle, a gente tenta ajudar Deus. E aqui começam os problemas. Para compreender melhor esse contexto, é essencial que você acompanhe a leitura da palavra de Deus, observando o texto bíblico aí na sua classe, qual está em Gênesis, capítulo 16, versículo 1 ao 16. Se possível, leia com atenção e sem pressa, porque cada detalhe dessa passagem revela as consequências de decisões tomadas fora do tempo de Deus. Após ter lido o texto bíblico, você pode muito bem avançar para a apresentação dos objetivos desta lição, o qual tem aqui, primeiro, apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus, e segundo, explicar as consequências de agir por conta própria, e terceiro, encorajar cada um de nós a permanecer firme no Deus que conduz a história. Ou seja, não é apenas um estudo histórico, mas aqui a lição vai falar-nos acerca de um chamado à confiança. Antes de adentrarmos aos pontos da nossa lição bíblica, eu quero aqui te fazer uma pergunta. E você pode até responder aí nos comentários. E também pode levar esta pergunta para a reflexão da sua classe. A pergunta é: qual é o maior perigo de tomar decisões movidas pela ansiedade, em vez de confiar no tempo de Deus? Leve a sua classe a refletir nesta pergunta e em seguida você pode responder: o maior perigo é que a ansiedade nos faz agir sem direção divina, tomar atalhos e gerar consequências que Deus nunca planejou para nós.
A ansiedade nos faz sair do centro da vontade de Deus, enquanto a fé nos mantém firmes, mesmo quando não entendemos o tempo. Agora sim, após refletirmos tudo isto, nas perguntas, no texto áureo, a nossa verdade prática, a leitura bíblica e também termos observado os objetivos, estamos prontos para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição bíblica vai aqui nos falar de o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O primeiro item vai nos falar acerca de o plano para ajudar a Deus. O segundo item, Abraão aceita o plano de Sarai. E terceiro item, Agar zomba de Sarai. Este primeiro ponto já nos começa falando algo muito forte, porque aqui estamos falando de Abraão, aquele que é conhecido como o pai da fé. Mas isso vai nos ensinar algo poderoso dentro deste primeiro ponto. Até pessoas de fé podem errar quando deixam de esperar em Deus. O primeiro item vai nos deixar isso aqui bem claro. Observamos que Deus ele já havia feito uma promessa para Abraão. E a promessa, o Senhor ele deixa bem claro que ela não viria de qualquer pessoa. Viria de um filho gerado por ele. Mas aqui nós observamos que o tempo ele começou a passar. E sabe o que acontece? Quando o tempo passa e a promessa não chega, a mente humana ela começa a trabalhar. As circunstâncias começam a falar mais alto que a fé. A esposa de Abraão, Sarai, ela olha para a realidade, vê sua idade avançada, a sua esterilidade, as impossibilidades naturais. E então surge um pensamento perigoso, que é, e se a gente dar um jeitinho? E é aqui que entra um dos maiores erros do ser humano. Tentar resolver com lógica humana aquilo que só Deus pode cumprir. Sarai propõe um atalho e Abraão aceita. E eles tentam fazer do jeito deles aquilo que Deus já tinha prometido fazer do jeito dele. E aqui há algo muito profundo. Deus não estava atrasado. O Senhor ele estava trabalhando. Porque muitas vezes o tempo de espera não é perda de tempo, é tempo de preparação. Deus usa a espera para moldar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé e para nos ensinar dependência. O item de número 2, ele vai aqui nos falar sobre Abraão ter aceitado o plano de Sarai. E aqui está algo muito sério. Abraão não foi enganado, ele não foi pressionado. Aqui o que vai acontecer é a pressão do tempo, é a pressão das circunstâncias, é a pressão dentro de casa. E quantas vezes isso também não tem acontecido conosco? Você sabe o que Deus te prometeu, mas começa a ouvir outras vozes, começa a ouvir a voz da pressa, a voz da dúvida, voz de pessoas que estão próximas. E quando você percebe, já está tomando decisões fora da direção de Deus. Abraão ouviu Sarai quando deveria ter permanecido firme na promessa. E aqui isso vai nos ensinar algo. Nem toda voz próxima é voz de Deus. Por isso o salmista declara no Salmos de número 40: esperei com paciência no Senhor. Não é só esperar, é esperar do jeito certo. No início, partindo aqui para o nosso item de número 3, a gente vai observar o seguinte: o plano que a mulher de Abraão tinha formulado, a gente observa que no início parecia que tudo tinha dado certo. Agar engravida, o plano aparentemente funciona, mas nem tudo que dá certo no começo vem de Deus. Pouco tempo depois, nós observamos o ambiente na casa de Abraão mudar. Agar começa a desprezar Sarai. A zombaria entra dentro da casa. O clima ele se torna pesado e aquilo que era para ser uma solução se transforma em uma fonte de dor. E isso aqui vai nos ensinar algo muito sério. Decisões tomadas fora do tempo de Deus sempre trazem consequências. O erro de Sarai não ficou só nela. Afetou também Abraão, afetou Agar e trouxe um conflito para dentro do lar. E aqui está uma verdade que precisamos guardar.
um momento de impaciência pode gerar problemas por muito tempo. Então aqui temos observado dentro deste primeiro ponto que a pressa pode nos levar a criar atalhos perigosos. Aqui também temos aprendido que a pressão ela pode nos fazer sair da direção de Deus e que também decisões precipitadas sempre trazem consequências. E tudo isso começou com algo aparentemente simples, que foi não saber esperar. Partindo aqui para o nosso ponto de número 2, a gente vai observar as consequências de agir por conta própria. Observe aqui o seguinte: toda decisão fora da vontade de Deus, por mais que ela possa parecer boa no começo, mais cedo ou mais tarde, ela acaba cobrando um alto preço. E o primeiro item deste segundo ponto vai nos falar acerca disto: conflito familiar. O primeiro impacto é este, que é gerado na família de Abraão. Observe que aquilo que era para resolver um problema acabou criando outro maior. Acabou gerando um conflito dentro da família. Agar, que antes era serva, agora se vê em uma posição diferente. Ela engravida e começa a olhar para Sarai com desprezo. E aqui entra algo muito sério. Quando fazemos escolhas erradas, abrimos portas para sentimentos errados. Então ali começa a surgir uma competição, orgulho, soberba. O ambiente que deveria ser de paz se transforma em um ambiente de tensão. E isso nos ensina algo muito importante: decisões precipitadas não afetam só você, mas também afetam todos ao seu redor. O erro saiu do coração, mas agora já estava dentro de casa. Partindo para o item de número 2, a gente vai observar acerca da fuga de Agar. Irmãos, a situação que já era tensa, ela começa a piorar ainda mais. Agar deixa de se ver como serva e passa a agir como rival. A mulher de Abraão, passando por toda aquela situação, ela reage e cobra dele uma atitude. E Abraão, mais uma vez, não assume uma posição firme. Ele entrega a situação nas mãos de Sarai. E isso resulta em mais dor. Saraia, a mulher de Abraão, aflige Agar e com isso Agar foge. Agora imagine esta cena: uma mulher grávida, sozinha no deserto, sem direção, sem apoio. Tudo isso resultado de uma decisão tomada lá atrás. E aqui temos uma lição profunda. Quando saímos da direção de Deus, acabamos entrando em desertos que não precisávamos viver. Desertos emocionais, espirituais, familiares. E por muitas vezes a pessoa pensa: por que estou passando por isso? Mas a raiz está aqui, em decisões tomadas sem consultar a Deus. Partindo aqui para o item de número 3, a gente vai observar Deus entrando em ação. Mesmo em meio ao erro humano, Deus ele continua sendo Deus. O Senhor ele ouve, ele vê e ele responde. Agar está no deserto, sozinha, vulnerável, e o anjo do Senhor aparece. E olha que interessante, Deus chama Agar pelo nome e faz duas perguntas: de onde vem? Para onde vai? Porque Deus ele não trata apenas o erro. O Senhor ele trata o coração. E a orientação de Deus parece difícil, mas é uma orientação necessária para aquele momento. Volta e humilha-te. Ou seja, reconhece o erro, volta para o lugar certo e se posiciona corretamente. Isso vai nos ensinar algo muito forte. Às vezes, para Deus agir na nossa vida, não é avançar, é voltar. Voltar para a presença, voltar para a obediência, voltar para a dependência. E mesmo sendo uma situação ali causada por erro humano, Deus ele ainda tinha uma promessa para Agar. Isso aqui vai nos mostrar que Deus é justo, mas também o Senhor é misericordioso. Ele não abandona, mesmo quando as pessoas erram. Mas só que também Deus ele não valida o erro. O Senhor ele corrige o caminho. Então aqui neste ponto de número 2, temos observado que decisões precipitadas geram conflitos e que também a falta de direção nos leva a desertos desnecessários.
E terceiro, que mesmo assim, Deus continua agindo com justiça e misericórdia. Partindo aqui para o ponto de número 3, a gente vai observar o Deus que conduz a história. Mesmo quando o ser humano falha, Deus continua no controle. O primeiro item vai nos falar, mostrando aqui o Deus que ouve e vê. Agar estava no deserto, sozinha, grávida, rejeitada, sem nenhuma direção. Aos olhos humanos, ela era só uma serva, esquecida, sem valor. Mas não para Deus. O anjo do Senhor aparece, fala com ela e ainda dá nome ao filho, Ismael, que significa Deus ouviu. Olha que coisa forte. Agar achava que estava sozinha, mas Deus estava ouvindo cada dor, cada lágrima, cada silêncio. Isso aqui vai nos ensinar algo poderoso. Você pode até se sentir invisível para as pessoas, mas nunca será invisível para Deus. O Senhor, Ele vê, Ele ouve e Ele se faz presente, até mesmo no deserto. E mais do que isso, mesmo Ismael não sendo filho da promessa, Deus ainda assim o abençoa, porque Deus não é limitado pelos nossos erros. Ele continua sendo bom, justo e fiel. Partindo aqui para o item de número 2 deste terceiro ponto, observamos aqui que tudo conforme a sua soberana vontade. Abraão, um tempo depois, tem um filho, Ismael nasce, e aos olhos humanos a promessa parecia cumprida, mas não era, porque nem tudo o que parece ser cumprimento é realmente o plano de Deus. Ismael ele foi fruto de uma decisão humana. Isaac seria fruto da promessa divina. E aqui está uma lição para as nossas vidas. O que nasce da pressa não substitui o que nasce da promessa. Deus ele já tinha determinado o tempo certo, o momento certo, a forma perfeita, e nada, absolutamente nada, poderia mudar isso. Isso aqui vai nos mostrar acerca do Deus que governa a história. Mesmo quando o homem tenta interferir, mesmo quando decisões erradas são tomadas, Deus ele continua conduzindo tudo conforme a sua vontade. Isso traz descanso para os nossos corações, porque significa que Deus não perdeu o controle da sua vida. Significa que Deus não esqueceu da promessa. E também significa que o tempo dele continua sendo perfeito. Ao chegar aqui no item de número 3, observamos acerca do cuidado de Deus em todo o tempo. Aqui é uma das partes mais lindas, porque vai nos mostrar o coração de Deus. Agar fugiu, foi ferida, foi humilhada e mesmo assim, Deus foi ao encontro dela. Isso aqui nos mostra que Deus não cuida apenas de quem está certo, mas o Senhor ele também cuida de quem está ferido. O Senhor ele vê o aflito, ele socorre o cansado e ele sustenta o abatido. E isso vale para nós hoje. Quantas vezes você já se sentiu sozinho? Já enfrentou um deserto na vida? Já passou por momentos que ninguém entendia? Mas saiba, Deus estava lá. A palavra de Deus nos ensina algo muito valioso, a não andarmos ansiosos por coisa alguma. E também a palavra nos ensina que tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em tempos difíceis, a resposta não é desespero, é confiança. Deus nos dá paz no meio da aflição, força no meio da fraqueza e graça no meio da dor. E no final, Ele nos escolhe. Então, neste último ponto, temos aprendido que Deus vê e ouve até mesmo no deserto, e que também nada foge da sua soberania, e que o cuidado dele nunca falha. E se existe algo que essa lição nos ensina de forma bem clara, é que vale mais a pena esperar no tempo de Deus do que sofrer pelas decisões, porque quem confia não se precipita, e quem aprende a esperar vive o melhor de Deus no tempo certo. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.